é hora de análise, é hora de opinião. Ele já está a postos, as nossas câmeras internas já estão mostrando perfeitamente. Bom dia, meu caro Alberto Cassoni. Bom dia, Oliveira Júnior. Bom dia, amigos ouvintes e telespectadores, né? Vamos dizer assim, do RMS News. Tá certo, meu caro Alberto Cassoni. Eu vi você se preparando aí para poder entrar no ar, Alberto Cassoni, e tive lembrança do início dessas nossas transmissões há praticamente 1 ano e meio atrás, né, Alberto Cassoni? Quando os ajustes ainda aconteciam, a gente sofria muito e hoje não. Você tinha que entrar 20 minutos antes, acertar tudo, para ver se estava enquadrado ou não, né, dentro do enquadramento do estúdio. Hoje não, você liga o seu equipamento aí, entra no ar, começa a falar, tudo perfeito, ajustes rapidamente executados. Aí, ó, estamos aí juntos aí agora, já, né, Alberto? Isso é muito legal. Com certeza. Né? Muito, muito importante. Pode falar. Tudo isso faz parte de um processo aí de aprendizado, né? A gente tem que entrar nos projetos sabendo que nós não sabemos de tudo e que vamos aprender. E a partir do momento que a gente se lança aí no projeto e vamos aprendendo e vamos executando, chega uma hora que acaba cada vez as coisas estando mais perfeitas e melhores aí, né? E é isso. Quem tem medo de fazer as coisas não faz nada. Ah, não faz não, viu, Alberto Cassoni? Essa é a melhor definição que você coloca pra gente nesse momento. Alberto, só faltando 12 minutos, vai começar a 32ª edição das Olimpíadas. E aí, é uma vitória o início dessas Olimpíadas no dia de ontem, diante do cenário que vivemos de pandemia, ou Alberto Cassoni? Ou ainda é uma precipitação? Olha, se for uma precipitação, nós vamos verificar mais na frente aí com os resultados. Será uma vitória se as Olimpíadas realmente conseguirem mostrar para a humanidade, para todo o planeta, que as 5 argolas, das 5 diferentes cores, estejam juntas e alinhadas e com convergência de interesses dentro de um espírito, que é o espírito olímpico, né? A Olimpíada ela não pode ser uma confraternização só de 4 em 4 anos. Deveria ser uma atitude de todos os países, de todas as nações, numa ajuda mútua. Então, se isso for bem entendido pelas populações, pelos governantes, ela vai ser exitosa. Com certeza, é isso que nós esperamos, né, Alberto Cassoni? Dias melhores, né? Esse é o sonho de todos nós aqui, automaticamente. Alberto, vamos para a lição de casa. Você já recebeu aí a cartilha do dia, os assuntos que estão em pauta, e eu começo destacando que a operação realizada pelo Conselho Tutelar e Ministério do Trabalho de Sorocaba, com apoio da Guarda Civil, constatou casos de exploração do trabalho infantil em 2 estabelecimentos na zona norte de Sorocaba, que foram autuados pelo órgão federal. Em cada um deles havia uma adolescente atuando de maneira inadequada e ainda identificaram outra que entraria mais tarde no serviço. A ação ocorreu ontem. O proprietário dos estabelecimentos não foi localizado e a fiscalização foi acompanhada pela gerência, que acabou orientada sobre a forma irregular de trabalho envolvendo os adolescentes. Como que vê aí? A gente percebe aí, Alberto Cassoni, que foi uma atuação do Conselho Tutelar, do Ministério do Trabalho e da Guarda Civil. É bom a gente lembrar, ou seja, o Conselho Tutelar, com bases em Sorocaba, Ministério do Trabalho, Governo Federal e a nossa Guarda Civil. Então não foi uma ação isolada. Qual a análise que você faz desse cenário? É um tema polêmico, né? Polêmico, e há várias correntes, várias linhas de entendimento, Alberto.
Bem, Oliveira, eu entendo essa notícia e essa ação como pontual, necessária, que, como você bem disse, envolveu aí o Conselho Tutelar, envolveu também o Ministério do Trabalho e até a Guarda Civil, né? É importante, Oliveira, a normatização das atividades de admissão dos aprendizes. Quer dizer, já existe uma norma, já existe a lei que permite isso. E é fundamental isso aí, porque trata-se muitas vezes da primeira experiência do jovem aí numa experiência formal de trabalho, né? E nesse caso aí dessa notícia, dessa visita desses dois estabelecimentos, aí foi claro, é claro que houve um desvio de função dessas empresas. Estão utilizando uma brecha de uma lei aí para fazer para utilizar de uma forma não adequada, se está fora da norma essa ação aí que foi feita. E a questão do jovem aprendiz é um benefício que deveria ser um benefício para os dois lados. Para o aprendiz que está aprendendo, né, obviamente, sendo redundante com o nome, e para a empresa que está podendo passar aí as suas informações e a sua conduta de trabalho. E burlar essa lei aí não tem cabimento, Oliveira. O que está acontecendo é que nós estamos percebendo que muitos empresários ainda precisam ser preparados para assumir determinadas funções empreendedoras. E faz parte disso, como a gente começou a conversar agora aí no início do programa, tudo faz parte do aprendizado. Agora, esse empresário deveria passar por um curso, por uma capacitação para que ele possa agir de forma adequada com todos os seus funcionários. E aí a questão muitas vezes não é nem mudar aí o foco do projeto aí do aprendiz, nem sequer dar as condições básicas que qualquer funcionário normal teria. Quer dizer, é uma sequência de erros que tem que ser corrigida. E, como você disse no início, houve essa convergência de interesses aí do Conselho Tutelar, do Ministério do Trabalho e da Guarda Civil Municipal, da ROMU, que prestou o apoio. Mas é necessário também ter o apoio da população, que tem que ficar de olho nessas atitudes que levaram à denúncia e a essa ação do Conselho. Correto. E quando se perde quando não se cumpre o princípio básico, perde-se a razão, por melhor que possa ter sido a intenção, né, Alberto Carvalho? Exatamente. Quando você coloca um funcionário dentro do seu estabelecimento e não procede o registro desse funcionário, né, você já perde toda a razão, não tem nem o que reclamar da lei, né? Agora, se você estivesse cumprindo com as suas obrigações, pagando tudo que é determinado, e daí você passa a questionar e diz, olha, é impossível a gente contratar uma pessoa, um menor aprendiz aqui, porque o custo é muito alto, daí você tem condições de fazer qualquer tipo de questionamento. Agora, quando você traz para si a responsabilidade e passa a descumprir aquilo que está estabelecido, lesando o outro, porque você passa a lesar, né? E daí, pelo menos é um entendimento. Você lesando o direito do outro, você perde toda a razão. Não tem nem discussão, não há nem como se discutir essa questão aí, em termos de, olha, porque hoje para se empregar um menor, só o que você disse, é muito difícil, é complicado, então deixa na rua, como muitos dizem aí. Nesse caso aqui, você busca o cerne da questão, e eu vou te falar o seguinte, talvez se eu fosse fazer uma análise que não tenho essa capacidade que você tem, eu iria abordar até sobre um outro tema, até querendo radicalizar algumas posições. E você, com a sua sabedoria, por isso que está nesse ponto, busca justamente o seguinte, olha, é o seguinte, não cumpriu o inicial, perdeu a razão em tudo. É por aí, né, Alberto Cassoni? Exatamente. Tudo que burla algo deixa rastro.
Então, isso que as pessoas têm que, o cidadão, o empresário, todo mundo, qualquer pessoa, tem que entender, tudo que você está fazendo de errado, burlando, você está deixando um rastro. Uhum. E esse rastro nunca vai trazer benefícios para o seu negócio, para o seu empreendimento. Isso é um erro. Vai chegar um momento que nós vamos aprender isso aí e o Estado, como a gente vai ver na frente, ele tem que ser um elemento facilitador, normatizador e facilitador aí das atitudes e do próprio empreendedorismo. Aliás, até hoje eu sofro consequências de parte da minha infância, onde era aquela história, vai ali ajudar o fulano, e nesse ajudar o fulano você passava 6 meses, 8 meses, 1 ano dentro da empresa ali, e aquilo se tornou um trabalho, uma atividade, e que muitas vezes falta lá no final da sua vida para uma determinada necessidade, um determinado benefício, né? É mais ou menos dentro desse contexto que foi desenvolvida essa operação ontem, ou seja, o empregador, num primeiro momento, não estava cumprindo com as obrigações trabalhistas. Fechou nisso, Alberto Cassone? Sim, exatamente. Vamos para outra informação. O projeto de lei da liberdade econômica, que pretende desburocratizar e facilitar o exercício da atividade econômica na cidade, foi aprovado em sessões extraordinárias ocorridas ontem na Câmara. A proposta original é do vereador Ítalo Moreira, do PSC, mas foi encampado pela Prefeitura. O projeto aprovado pelos vereadores estabelece a Declaração Municipal de Direitos da Liberdade Econômica, que institui normas relativas à livre iniciativa, ao livre exercício da atividade econômica e atividade regulatória no município. De acordo com o texto, são princípios norteadores da declaração a liberdade como uma garantia no exercício de atividades econômicas, a boa-fé do particular perante o poder público e a intervenção subsidiária e excepcional do município sobre exercício da atividade econômica e o reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o município. Vou direto com você, Alberto Cassone. Desse assunto você entende? Explica pra gente o que é esse novo conceito, se eu posso dizer novo, de lei de liberdade econômica. Esse projeto de lei, ele é, como você disse aí na matéria, ele é uma diretriz orientadora, vamos por assim dizer. E todo projeto de lei, ele para funcionar, como nós vimos depois, na nossa primeira conversa, ela tem que ter convergência de interesses. Aí, nesse caso, a convergência de interesses, ela está ligada ao legislativo, ao próprio executivo e à população. E mais notadamente o cidadão que está querendo e precisando empreender. Em síntese, assim, o Estado ele tem que ser um elemento facilitador do processo do empreendedorismo, mas não podemos esquecer que o Estado ele é normatizador. Ele tem que ter as normas e fazer as normas serem cumpridas, como foi o caso do Conselho Tutelar e do Ministério do Trabalho aí na ação anterior. Agora, o que é ser um facilitador? No conceito geral, aí, o facilitador ele tem a característica de tornar as coisas mais fáceis, aquele que facilita e elucida as coisas com normas e leis claras. Então, o facilitador não é aquele que dá um jeitinho, né, de apoiar uma proposta, eu vou passar esse projeto aqui, vamos ver, vamos dar um jeitinho. Quer dizer, a história do jeitinho ela tem que acabar. Ela tem que acabar. Tudo tem que estar dentro de uma norma de procedimento ético e moral. Porém, o Estado ele tem que facilitar a ação do empreendedorismo e do pequeno empreendedor. Muitas vezes, as obrigações de um pequeno empreendedor são as mesmas de uma empresa de grande porte. E isso leva-nos a crer que muitas vezes o pequeno empreendedor ele toma algumas atitudes visando burlar aí toda essa legislação intrínseca que tem. E é necessário facilitar. Porém,
além de facilitar, você tem que normatizar e tornar claro o que quer ser um empreendedor. É papel do Estado preparar os seus cidadãos para as atividades que vão ocorrer. E isso é necessário, essa cultura tem que funcionar aqui no Brasil. O Brasil é um país de pessoas empreendedoras. E o jeitinho do brasileiro, ele tem que ser utilizado como uma inovação e dentro de normas claras e de uma ética de trabalho que vai trazer benefícios para todos. Se isso ocorrer, nós estamos num bom caminho. Correto, Alberto Cassoni. E o Ítalo, ele está se tornando, ou é um especialista nessa área. Ontem ele deu, assim, uma aula de conhecimento e sabedoria sobre o tema. E é muito, eu fico feliz quando eu vejo o ser humano evoluindo, né? Ontem eu vi um debate muito interessante, respeitoso, entre o Ítalo e a Fernanda Garcia. Mas um debate rápido, mas que nos fez entender os posicionamentos, algumas questões dessa liberdade econômica expressada pelo Ítalo, convergindo com a linha de pensamento colocada pela Fernanda Garcia, da Fernanda Garcia, ou seja, também convergindo em alguns momentos com o Ítalo, outros momentos divergindo, mas quando se divergia, havia um respeito, ou seja, deixando que aqueles que acompanhavam a TV Legislativa, a sessão, pudessem terem a sua própria compreensão sobre o cenário. Então isso é muito belo, né? É o belo da democracia, quando a gente pode ouvir as diferenças, aqueles que divergem contra a gente, né, das nossas opiniões, mas de forma respeitosa, que produz para todos nós o conhecimento. Então, acho muito importante isso, viu, Alberto Cassoni, dentro desse contexto que se coloca. Sem dúvida, não importa a bandeira que cada um esteja portando. Na verdade, existe convergência de interesses em vários pontos. Então, vamos buscar onde há convergência de interesses, não vamos buscar onde há divergência. Onde há divergência, você tem que, como você disse, de uma forma educada, de uma forma racional, verificar como é que nós vamos fazer esses ajustes, sempre lembrando que o beneficiário é o cidadão. Se a gente tira o mantra do liberalismo é tirar o peso do Estado. E existem certas correntes que dizem que o Estado tem que ser um influenciador, tem que determinar tudo. O Estado ele tem que ser um influenciador, no meu modo de ver, na normatização. As normas têm que fluir da própria população e tem que ser útil a todos, né? Então, sempre haverá convergência de interesses para o bem comum. Isso é evidente. Alberto Cassoni, especialista em marketing e inteligência de mercado, formador de opinião independente do portal rmsnews.com.br. Começou as Olimpíadas, estamos nos primeiros minutos de Olimpíadas, tá? Estamos na abertura ainda, na vinheta de apresentação das Olimpíadas de Tóquio, Japão. Vamos para o último assunto, Alberto Cassoni. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que é do grupo de partidos conhecido como Centrão. Bolsonaro deu a declaração em entrevista a uma rádio após ter sido questionado sobre o convite ao senador Ciro Nogueira, do PP, para que o parlamentar assuma a Casa Civil. Ciro Nogueira é presidente do PP, um dos partidos do Centrão. Atualmente sem partido, Bolsonaro já foi filiado ao PP. Abre aspas. Eu sou do Centrão. Eu fui do PP metade do meu tempo. Fui do PTB. Fui do então PFL. No passado integrei siglas que foram extintas, como PRTB e PTB. O PP lá atrás foi extinto. Depois renasceu novamente, declarou Bolsonaro. O Centrão, ele é um grupo informal, formado por diversas legendas e já integrou, por exemplo, os governos de Luiz Inácio Lula da Silva,
Dilma Rousseff, Michel Temer e agora Bolsonaro. O Alberto Cassoni, o presidente Jair Bolsonaro, o que causa estranheza é que na campanha eleitoral o Centrão foi um dos principais, ou seja, Bolsonaro declarou o grupo como um dos principais inimigos e que jamais estaria no seu governo. Com o passar do tempo, o cenário foi mudando. Bolsonaro sempre negou ter qualquer afinidade com o Centrão. Hoje ele se declara que ele é Centrão, já foi Centrão. Então Bolsonaro é aquela velha colocação que se faz aí. Era o lobo com pele de cordeiro, o Alberto Cassoni, e agora está se revelando para o seu público? Bem, Oliveira, nós estamos num momento assim, que quando nós analisamos um certo procedimento, nós temos que ter um certo procedimento. O Bolsonaro, ele foi aquilo que a gente chama assim, de um fato portador de futuro. Houve uma mudança radical, que teve a sua base de vitória, foi em cima de um discurso Deus, família, pátria, segurança, mais um conservadorismo e uma certa liberalismo econômico demonstrado aí pelo Paulo Guedes. Então, da eleição do presidente como um fato que foi um portador de mudanças, olha, mudou o presidente, houve uma mudança radical, tal, surgem vários eventos que são eventos futuros, que a gente pode chamar assim de eventos futuros preliminares. Pode acontecer isso, ele é mais centralizador, ele é mais conservador demais, é da direita, começam a surgir várias vertentes aí que podem determinar aí, que são elementos que vão ser parte desse futuro. Quando a gente analisa esses eventos futuros preliminares, que nós estamos passando por ele agora, a gente tem que ver isso de forma pragmática, vamos por assim dizer. Vamos ver os resultados. Vamos ver os resultados desse fato portador de futuro aí. O que está acontecendo? Melhorou, piorou? Como é que estão sendo esses resultados? Então, não adianta você ficar defendendo muitas bandeiras assim. Eu me lembro de uma situação que um ex-ministro do STF, era o Barbosa, ele em uma sessão emblemática aí do Mensalão e do Petrolão, ele citou o presidente Jair Messias Bolsonaro, que nem era candidato a nada, como o único integrante do partido do PP que não estava envolvido num desses dois processos aí de corrupção. Daí para frente, centro, esquerda, direita, conservadores, na verdade, hoje, para nós, assim, para a população, sinceramente, não interessa muito, não. Interessa é que o político ele compra o papel de facilitador que a gente estava conversando agora há pouco. Que seja um político que, vamos por assim dizer, que cumpra o seu papel na busca do bem comum, onde o cidadão que o elegeu tenha a capacidade de construir o seu próprio destino, o seu próprio futuro, dentro de bases e regras, como a gente conversou anteriormente aí, claras, de normas de facilidade, ou seja, onde o cidadão possa realizar um projeto pessoal, um projeto familiar, a bem da sociedade. Quer dizer, é isso que nós queremos. E como você mesmo citou, houve o debate do vereador Ítalo com a vereadora Fernanda, que tecnicamente estariam lados opostos, mas houve convergência de interesse. O que a gente quer é que as bandeiras sejam bandeiras da ética, da normatização, da facilitação dos procedimentos, que não hajam mais, que a gente não seja obrigado daqui para frente pegar determinado grupo e ficar rotulando, porque a rotulação de Centrão é a rotulação de um grupo que acabou fazendo negócios com o governo, com o Poder Executivo, para facilitar negócios que podem, em um determinado momento, ser escusos ou não. Quer dizer, essa não é uma atividade. A facilitação das coisas e os procedimentos, eles têm que ser a bem comum, a bem da sociedade, a bem da pátria, a bem do país. Os interesses devem ser de soberania e interesses
patrióticos nacionais. O lado que a bandeira que vai assumir esse papel não importa muito. O que a gente quer é competência. Só para a gente finalizar, no tempo do que o Maluf era a principal liderança da direita, diziam o seguinte: eu vou votar no Maluf, né? Ele pode até roubar, mas ele faz, né? É nessa linha que se segue agora também? Não importa. De jeito nenhum. O importante é que a gente conclua aquilo que a gente pretende, roubou tudo bem, mas joga para cá e bola para frente? Não, claro que não. Acredito que, apesar dessa CPI aí estar vasculhando até a vida de funcionários públicos, abrindo aí a vida financeira, os dados financeiros, até agora não tem sido encontrado nada. Então, a gente espera que essa norma ela prossiga. Se o deputado aí, o novo ministro aí do PP assumiu o cargo na Casa Civil, se no passado o nome dele esteve envolvido em alguma coisa, agora ele não pode estar. E o que está acontecendo de bom nesse governo é que todos os holofotes do mundo estão em cima buscando alguma fagulha, algum erro para que haja aí alguma ação de impeachment e tudo mais. Então, as coisas têm que funcionar assim. Se todos os nossos governos tivessem a preocupação, desde o primeiro lá, desde o FHC, PSDB, com o apoio do PFL, que é um partido de centrão. Mais tarde, PT, com apoio do PMDB. Quer dizer, assim, houve sempre uma determinada convergência de interesses que agora a gente espera que nós estamos passando por um aprendizado e que essa convergência de interesse seja bem do cidadão, a bem do nosso país, e a bem do nosso resultado como cidadãos e empreendedores que você é, que eu sou, claro. E vamos torcer para que as coisas deem certo. Claro. Agora não é frase minha, tá, Alberto Cassoni? Pega ladrão. Em 2018, o general Augusto Heleno, atual ministro do Gabinete de Segurança Institucional do GSI, fez uma paródia do samba Reunião de Bacana. Insinuou que os integrantes do bloco são ladrões. O samba original diz: se gritar pega ladrão, não fica um, meu irmão. E a gente sabe, né? Heleno, na paródia, afirmou: se gritar pega centrão, não fica um, meu irmão. Entretanto, em maio desse ano, ele afirmou que o bloco não existe. Alberto Cassoni, esse mundo da política. Oliveira, nós temos agora uma chance aí o ano que vem de desmoronar um pouquinho mais esse bloco, se é que ele existe. É lógico que existe. Obrigado, Alberto Cassoni. Um bom dia para você. Acho que você fecha bem. Um abraço para você. O que eu disse? Esse mundo da política, daí você disse justamente, se é que ele existe. É lógico que ele existe.